Uma nota curiosa sobre o primeiro dia de governo Lula. A picanha voltou ao cardápio do brasileiro, pelo menos daquele que é servido lá no Palácio do Planalto. O restaurante da sede do governo ofereceu aos funcionários um churrasco com opções variadas de carne. Durante toda a campanha, o Lula prometeu que a população em geral voltaria a comer o corte nobre do churrasco, sinalizando uma queda no preço da carne. É bem verdade que não é uma alteração no cardápio provocada pela chegada do presidente, mas não deixa de ser o país da piada pronta, né, Rodrigo Constantino? Enquanto a gente assiste a aumento de preços e a uma política econômica que não dá sinais de que vai facilitar para que os produtos sejam comprados com um preço menor do que aquele que nós já estamos vendo hoje na prateleira. E aí não estou falando só da picanha, estou falando dos itens básicos. É o país da piada pronta, mas essa piada não tem graça para o povo. Ela tem graça para a turma do PT, para os seus comparsas, que estão achando divertidíssimo abrir torneiras, né? E fronteiras também, porque o brasileiro que não acha graça das piadas vai ter que trabalhar mais, não só para comprar a carne, como para financiar a carne dos argentinos, dos venezuelanos e por aí vai. Tudo um grande engodo. Está circulando aí umas mensagens com alguns indicadores do final do ano passado. É bom registrar isso. O preço da picanha, o preço do dólar, da gasolina, como é que estava o superávit primário e por aí vai. São alguns indicadores-chave para a gente comparar daqui a 4 anos, se durar isso tudo, o governo do Lula, né? Porque existem possibilidades democráticas, né? Institucionais, como impeachment, coisas assim. Então, tudo isso é o que é a história da esquerda no poder, Aros. Ela fala muito em prol dos pobres e tudo, mas ela é uma grande festa para uma elite muito bem conectada. Por exemplo, 6 bilhões de reais a mais para cultura. O que isso significa? Significa que o pobre que faz o circo lá no interior vai ter acesso a um financiamento por meio da Lei Rouanet e tudo? Não. Significa mais dinheiro para a máfia do Dendê, como chamava o Lobão, né? Essa turminha, essa patota que comanda o grosso ali dos benefícios fiscais da Lei Rouanet. E por aí vai, né? Então, é uma grande farra para a esquerda caviar. Agora, a piada não tem muita graça para quem acreditou que ia chover picanha. Está circulando até imagens fakes, né, com patrocínio de uma certa empresa que se beneficiou muito dos anos do PT no poder lá atrás, né, dando picanha de graça, distribuindo gratuitamente para um monte de gente. Não é verdade, né? Pode chegar na casa de uma turma que fez o L para salvar a democracia, blá, blá, blá. No projeto de furar o teto de gastos, para aquilo que os economistas, como Armínio Fraga, têm a obrigação de compreender, que ia levar a inflação, a falta de picanha, para quem hoje tem acesso, né, de vez em quando. Ali não houve estelionato eleitoral. Ali houve a vontade de fazer parte de um teatro chinfrim. Vamos salvar a democracia com Lula, né? Aquilo ali ninguém razoável podia acreditar. Então eu vou cobrar desses tucanos o resto da vida. Conrado, é interessante o ponto que o Constantino traz quando a gente olha número contra número. E aí não tem como a gente brigar com os dados, né? Porque aí é aquela discussão, porque isso é narrativa, porque isso, porque aquilo, mas os números, eles estão aí. A história, quando a gente olha a série histórica desses dados, nos ajuda a entender de onde viemos, o caminho que percorremos e para onde caminhamos. A picanha foi um grande símbolo, né? Uma metáfora que ele usou ali para a campanha dele, mas ela serve também para mostrar algo que, de alguma maneira, a depender dos descaminhos que a coisa tiver, pode ficar ainda mais distante para o brasileiro médio. Não estou nem falando daqueles que já não teriam acesso por um sem número de razões e que não poderiam comprar, mas daqueles que virtualmente hoje podem e que vão encontrar ainda mais dificuldade para ter. Os outros, pior ainda, né, Conrado? O desenvolvimento econômico do que a gente vê. Só existe uma forma de dar todo o benefício social. É a partir da criação de riqueza no país. E o que foi que a gente teve até então? Até mesmo aqueles conceitos econômicos que ficavam numa discussão se funcionaria ou não. Curva de Laffer, né? Que a gente tem que baixar
de tributação, ou melhor, até que ponto a gente pode fazer uma tributação que as pessoas não evadam e não soneguem. A gente conseguiu baixar os tributos no Brasil e ter uma arrecadação ainda maior. A nossa balança comercial bateu mais um novo recorde agora, em 2022, e a gente trabalhou tudo isso aqui num grande número de mentiras, né? Esses 33 milhões de famintos que estavam lá no tempo da pandemia, que se dizia que estavam lá até 2021, agora os números depois das eleições aparecem sendo menos de 1/3 do que foi falado, e durante a campanha ninguém poderia questionar isso, sob pena de ser taxado como um aplicador da fake news. As nossas próprias estatais, que contavam aí com arrecadação negativa, com perdas bilionárias, agora teve mais de 100 bilhões de lucros. É assim que a gente faz o benefício social, exatamente gerando mais riqueza para que essa arrecadação possa ser dividida. No momento que essa arrecadação já não existe mais, que vai ser diminuída com o decorrer de todas essas medidas econômicas tomadas, não vai ter mais dinheiro para fazer a divisão. E aí, de onde é que o poder público vai aumentar o dinheiro do erário? Vai ter que aumentar a tributação. Ou seja, todas essas bolsas auxílio, todas essas bolsas de ajuda, de caridade, que serão feitas aos mais pobres, vão ser feitas com o couro da classe média. Exatamente com o setor produtivo da sociedade, como tu bem falou, Aros. A gente tem que levar em consideração que desde as eleições até agora, nossa Bolsa de Valores já teve perdas mais de 100 bilhões de reais. E hoje o dólar ainda bate 5,40. Quanto mais alto for o dólar, adivinha, menos nosso potencial de compra de importação de produtos ocorre, mais vão ganhar dinheiro aquelas grandes empresas, os grandes monopólios que têm vinculação com o governo. É disso que funciona o Brasil e é isso que a gente já consegue ver. Eu esperava que fosse demorar um pouco, que existiria uma lua de mel, né, Aros? Mas não foi isso que a gente viu. O que a gente está vendo é que nós já estamos afundados nessa bancarrota e o futuro, como eu já falei para vocês, não é nada promissor. E é interessante, né, Serrão, porque de alguma maneira o que a gente espera, mais do que nós, o que os empresários, o que os investidores esperam é que esse cardápio esteja recheado de segurança jurídica, de previsibilidade, não é? De instrumentos que ofereçam uma catapulta para os investimentos e não o dinheiro esvaindo por caminhos que a gente não sabe quais são. O cardápio precisa necessariamente ser outro. E talvez nem as carnes nobres a gente precise, só o bife, o ovo e a batata frita já estava bom. Se fizesse o PF básico, já estava tudo certo, né, Serrão? Se fizessem o feijão com arroz da economia, já resolveria bastante. Por quê? O que se espera? O que se espera de um governo que vem novo e que diz que vai gerar emprego, que vai garantir o desenvolvimento econômico, que vai transformar o Brasil numa potência? O que você espera? Um plano objetivo para a economia. E o que faltou? Exatamente esse plano. Essas propostas claras não chegaram na campanha, não chegaram até agora quando tomaram o poder efetivamente e ao risco de que não cheguem, ou pior ainda, cheguem com propostas absolutamente equivocadas que não interessam ao desenvolvimento real do Brasil. Essa metáfora da picanha, ela foi uma tragédia durante a campanha eleitoral, um motivo de piada, porque ele não prometeu só a picanha, ele prometeu a picanha, ele prometeu a cervejinha, a cachaçinha e tudo mais, prosperidade, e prometeu também emprego. Mas como é que você gera emprego efetivo se você aumenta os impostos? Que é isso que está desenhando aí o trabalho econômico do PT, está aí falando em cair para cima das empresas que vão ser acusadas aí de sonegadoras, de não cumprirem a lei trabalhista. Vem aí a máquina sindical. Como é que Lula vai dar dinheiro novamente para alimentar a sua máquina sindical, as centrais sindicais, como ele prometeu ontem e domingo no discurso da posse também? Extraindo dinheiro das empresas. E as empresas que perdem dinheiro via arrecadação compulsória federal vão gerar emprego? Não. Então, a política econômica do PT já começa equivocada. A única maneira efetiva de fazer com que você tenha renda para comprar sua picanha, sua cervejinha e outras coisas mais é ter renda via emprego. Não é por aí,
a gente dança.